Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando a nosso encontro quinzenal. Opa, essa aqui ficou forte. Luzes do aqui todo o nosso preparo aqui para essa live. Bom, a cada 15 dias a gente tem feito esse encontro, né, que é o nosso Happy Hip Hour. É bem legal. Qual a ideia? De nada, boa noite a todos, né? Então as pessoas estão entrando aqui. Fala, Flavinho, Luana, Sol, todo mundo aí entrando. Vamos. Qual a ideia, né? Eu coloco, durante esses 15 dias, eu coloco alguns casos que eu tenho operado, alguns casos que eu estou em pré-operatório, de pacientes que me procuraram com casos interessantes, enfim. Para que a gente, obviamente, tenha uma discussão, para que essa discussão seja válida para todo mundo. É óbvio que a ideia não é que vocês saiam das lives cirurgiões, especialistas em quadril, mas a ideia é criar um entendimento básico sobre a cirurgia de quadril, a especialidade de quadril, obviamente sempre com a minha opinião, né? Na verdade, a minha opinião bate muito com a opinião do grupo, né? Nosso grupo, o grupo Meu Quadril, que eu acho que próxima semana, eu acho que é a live nossa, que a gente vai fazer mensal, né? Então, qual a ideia do projeto? A ideia é pegar as dúvidas de vocês com relação a esses casos que a gente coloca. Normalmente a gente tem operado aí, graças a Deus, em torno de 5 a 6 pacientes de quadril por semana, que é a única especialidade que eu faço, eu só opero quadril, né? Então, quer dizer, a gente tem um volume muito grande, né, de cirurgias mês. Então, acho que a gente consegue discutir bastante coisa da especialidade. Então a gente vai começar agora. Mais uma vez, boa noite a todos, obrigado. Eu vou responder primeiramente as perguntas que me foram enviadas durante essas 2 semanas. A gente vai discutir, a maioria sobre prótese, né? Eu coloquei muita prótese aí, eu acho que vocês gostam muito de discutir prótese, mas sempre tem algumas coisinhas diferentes, né? Então a minha secretária pegou as mensagens, né? As perguntas, a gente tentou colocá-las em grupos mais ou menos sobre o mesmo assunto, tá? Então, nós tivemos muitas perguntas sobre descompressão ou foragem. E aí, a pergunta que ficou resumida foi: qual o melhor momento de se fazer a descompressão ou foragem? Então, é uma coisa que a gente discute isso praticamente toda vez que tem live. A gente tem até um vídeo nosso, tá no meu canal do YouTube, tá no canal do Gusmão, do Inácio, do João, só sobre osteonecrose. Os melhores resultados que a gente vê para descompressão são os estágios pré-colapso, quer dizer, quando não há aquele desabamento da cartilagem, em áreas de acometimento menores do que 15%, tá? Quer dizer, se a gente pegar a cabeça como um todo, o acometimento é pequeno, tá? Principalmente quando não é secundária a corticoide e abuso de álcool, tá? E com relação à idade do paciente também. Quanto mais jovem o paciente, maior a capacidade, maior a possibilidade de remodelação dessa cabeça, de uma resposta positiva, tá? Então a gente já está até agora, uma coisa bem legal, o grupo está para publicar um capítulo de um livro, então a gente está escrevendo sobre medicina regenerativa, terapia biológica dentro da especialidade quadril. Logo esse livro será lançado, né, com todo o grupo Meu Quadril. E a gente estava fazendo uma revisão sobre osteonecrose e o que os trabalhos mostram é justamente isso. Agora, o que a gente faz de diferente, que a gente sempre fala, é que a gente não faz a foragem convencional, que é a foragem isolada, como descrita por Fická, tá? Que é aquela descompressão, aquele canalzinho que vai até a área de necrose, retira-se ou não o osso necrótico e acabou, tá? A gente faz a colocação da terapia biológica também no local. O que a gente acredita é que esse aporte celular de células naquela região favorece, predispõe a um crescimento de osso naquela área que estava morta, a área de necrose, e além disso ela serve como sinalizador para que outras células do teu organismo, que serão células boas, cheguem ali naquele local para formar um osso bom. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente sempre faz a técnica da descompressão associada a uma terapia biológica. Esse é o grande ponto, tá? A gente discute muito isso e logo
terá o nosso capítulo no livro de Medicina Regenerativa. Vamos para a segunda pergunta. A revisão de prótese de quadril é mais complicada que a prótese primária? Olha, eu poderia te dizer que na grande maioria dos casos, sim. Principalmente quando a gente pega revisões mais complexas, com falha óssea, tipo aquela que eu mostrei, que, né, que quem está me acompanhando sabe, né, que tinha a prótese quase que fez uma fratura ali na parte final, né, do fêmur, tá? Então, normalmente a prótese primária ela tende a ser mais fácil, mas existem alguns casos, na minha opinião, que são as que a gente chamaria de prótese primária complexa. São os casos dos quadris rígidos. Eu tenho até um vídeo bem legal lá no YouTube sobre quadril rígido, quadril hipomóvel, né, pós-artrodese. Os casos com a displasia do quadril CROI 4, que são aqueles quadris que a cabeça do fêmur está totalmente fora do acetábulo, está se articulando lá em cima com a bacia, são casos mais complexos, tá? Então, muitas vezes, esses casos, eles tendem a ser, na minha opinião, são considerados como se fossem próteses de revisão, por serem primárias complexas, tá? Mas, na grande maioria dos casos, sim, a prótese de revisão é muito mais complexa que a prótese primária e, na grande maioria dos casos, os resultados clínicos pós-prótese de revisão são inferiores aos resultados clínicos pós-prótese primária. Por isso que a escolha da melhor prótese, o melhor cirurgião, o melhor acesso, trabalho pré e pós-operatório de recuperação muscular e biomecânica são super importantes para que a gente tenha uma durabilidade maior e maior e maior dessa prótese, para que, obviamente, a gente não tenha que fazer uma revisão. E, caso tenha essa necessidade, que ela seja avaliada numa fase bem precoce, para que a técnica de revisão, a técnica da troca dos implantes ou da troca das superfícies, enfim, o que seja mais simples possível e funcione como uma prótese primária. Eu acho que esse é o grande lema, tá? Prótese bilateral de quadril. Sinto como se tivesse um peso nos quadris. Demora a melhorar? Bom, o que eu posso dizer é que cada paciente responde de uma forma, né? A gente tem pacientes que a gente realiza prótese bilateral e o paciente tem uma resposta muito rápida, muito positiva, tá? Eu acho muito que a questão do peso não é por causa do peso da prótese, tá? É muito peso decorrente do trabalho muscular e do trabalho biomecânico. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. É óbvio que eu não estou vendo o caso, não estou avaliando as radiografias, enfim, não estou avaliando o paciente clinicamente, mas o que eu vejo na prática, a maioria dos casos que a gente tem isso aí é uma questão biomecânica muscular também, do sistema musculoesquelético. Por isso que eu sempre falo que o trabalho, quando a gente faz uma cirurgia de prótese, é um trabalho multidisciplinar. Ele envolve não só o cirurgião de quadril, mas o enfermeiro, o fisioterapeuta, o educador físico, tá? Então tem que ter todo esse entendimento. Eu acho que isso aí pode ser uma questão, tá? Mas eu teria que ver o caso. A técnica minimamente invasiva, normalmente a técnica anterior ou posterior, pode ser utilizada em displasias? Teoricamente, sim, tá? O que acontece é que a gente tem alguns casos da displasia do quadril, que a gente classifica essa displasia, né? Quando a cabeça do fêmur está muito alta, ela está fora do acetábulo, se articulando com o osso ilíaco lá em cima, que a gente chama de CROI 4, ou na classificação de Hart-Field-Kitts tipo 3, que são displasias mais complexas, que na minha opinião, as técnicas minimamente invasivas não são possíveis, tá? Porque na grande maioria dos casos, nesses casos eu tenho que fazer uma coisa chamada encurtamento femoral. Eu tenho que ressecar uma partezinha do fêmur para trazer esse fêmur na posição normal. A gente tem uma live do grupo Meu Quadril só sobre displasia do quadril, em que eu coloco alguns casos meus, e um deles é esse de tratamento de displasia do quadril CROI 4, né? Essa classificação mais alta, que é uma cirurgia muito bonita, é uma cirurgia muito legal mesmo, tá? Outra coisa que é interessante, e aí uma coisa mais específica, é que para a técnica minimamente invasiva anterior, eu preciso de um material específico para quando for preparar o canal femoral, que eu não tenha dificuldade. E a haste que eu utilizo,
que é a minha preferência para os pacientes com displasia, eu até que eu já coloquei isso aqui algumas vezes, que é uma haste que já é consagrada no mundo, chama-se Wagner cônica, que é a minha opção, então eu não tenho nenhum problema em falar, é a minha escolha. Eu não tenho esse colocador para minimamente invasiva para acesso anterior, então é uma outra coisa que também a gente tem que pensar, tá? Eu acho que até displasias leves, CROI 1, CROI 2, né, aquela que está começando a sair do acetábulo, eu acho que daria sem problema para fazer o acesso anterior direto. E digo mais, dependendo obviamente do biotipo do paciente, tem uma série de coisas, enfim, daria mais estabilidade, sabe? Porque você conseguiria trabalhar isso aí melhor, a parte da estabilidade, muitas vezes utilizando até acetábulos pequenos, tá? Mas eu acho que depende do grau de displasia. Se a prótese tiver soltura ou afrouxamento e não fizer a revisão, qual as consequências? Bom, eu acho que a gente conversou isso na outra live, né? Imagine que você tem uma prótese quadril e aí você foi no médico, o que te operou, enfim, um colega da tua confiança, e ele falou para você, olha, tá tendo um desgaste aqui. Você lembra que a gente botou até umas fotos aqui mostrando o que é o desgaste, enfim. E você tem que fazer uma revisão. E você fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não estou afim de fazer agora não, vou esperar um pouquinho. E aí o paciente não tem dor nenhuma, o paciente não tem nenhuma limitação, ele fala, pô, não vou fazer isso agora, vou jogar para frente, tá? O que acontece é que quando começa a ter o desgaste, esses fragmentos que tem do desgaste, do atrito anômalo ali na articulação, começa a gerar uma resposta inflamatória na tua articulação. E essa resposta inflamatória ela vai comendo literalmente o seu osso, que é uma coisa que a gente chama de osteólise, tá? Então, em alguns casos, o paciente que não sentia nada, ele chega muitas vezes no consultório como aquela paciente, faz uma fratura, porque a prótese ela começa a soltar dentro do canal, ela fica mexendo e aquilo ali vai gerando essa osteólise, que é esse processo inflamatório, e de repente o osso pode fraturar. A mesma coisa pode acontecer no acetábulo. Aquilo ali vai indo para trás do acetábulo, né, da prótese, e de repente ela solta e a prótese luxa, ela sai do lugar. Então, eu quero deixar dois conceitos que são muito importantes para vocês. A primeira coisa é o seguinte, eu falo uma frase que eu já falo há muitos anos e na minha opinião, é um grande lema. Na revisão de prótese, tempo é osso. Então, quando se tem uma indicação, tem que tentar fazer esse procedimento o mais rápido possível. Dr. Inácio Ventura, no grupo Meu Quadril, está aqui e ele sabe, tempo é osso, né? O primeiro ponto. Segundo ponto, se o colega indicou, conversou contigo, avalie bem. Se você tiver a dúvida, procure outra opinião, enfim, mas receba essa informação com carinho para que se tome atitudes num curto prazo. Não precisa ser, não vou internar e vou fazer amanhã. Inácio entrou na hora certa. Vou fazer amanhã a cirurgia? Não, tem que fazer amanhã a cirurgia. Mas você tem que se preparar para isso. Possivelmente num curto prazo você vai ter que fazer, tá? Então, quem indica a prótese primária, a primeira vez que você vai colocar uma prótese no teu quadril por artrose, é você, é o paciente. Por dor, por limitação, qualidade de vida ruim, o entendimento que as coisas não estão indo de acordo com aquilo que você almeja para a tua vida. Agora, a prótese de revisão, a troca da prótese, ela tem a indicação estrita do especialista, tá? Porque muitas vezes você não vai ter dor, você não vai ter limitação, mas aquilo ali está tendo desgaste. Então é por isso que esse entendimento, essa relação do médico-paciente na prótese de revisão, na indicação da revisão tem que ser muito clara, tá? Porque muitas vezes a gente começa a ver, e a gente vê isso na experiência, alguns colegas preparando, né? O Inácio sempre fala planejamento, às vezes te planeja para uma cirurgia de revisão, não, eu só vou chegar aqui e vou fazer isso. Mas eu diria mais ou menos que a revisão de prótese quadril ela pode ser um parque dos horrores. A gente tem que sempre rezar pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Então a gente tem que estar preparado, planejado.
Então é importante também procurar um colega, um cirurgião que tem experiência com revisão de prótese de quadril, tá? Para que a gente não tenha algumas complicações, algumas intercorrências que muitas vezes a gente pega aí nos consultórios, tá? Então acho que esse é o grande dilema com relação à prótese de quadril. A indicação é nossa, a indicação é do cirurgião. Se você está na dúvida, procura um outro cirurgião. Hoje em dia você pode ter consulta presencial, teleconsulta, né? Consulta à distância. Tem essa segunda avaliação, o Gusmão sempre fala isso, né? A teleconsulta, a telemedicina é essa possibilidade real de você ter uma segunda opinião sobre uma coisa, às vezes você está na dúvida, se você não está tanto segura sobre aquela indicação. Eu acho que são coisas importantes para que você tenha consciência do que está acontecendo contigo e aí sim, tome uma atitude legal, tá? Em que parte ocorre o desgaste e a soltura? Normalmente o desgaste ele ocorre entre as superfícies que a gente chama de superfície de rolamento. Eu me lembro que na outra live uma paciente me perguntou sobre o par tribológico que eu gosto, né? Ô Inácio, que isso, meu amigo? O grupo. Ela falou sobre par tribológico, achei o máximo aquilo, coisas que cada vez vocês estão aprendendo mais o linguajar do cirurgião de quadril, né? E normalmente o desgaste ele vem nessa superfície de rolamento, entre o polietileno e a cabeça, que pode ser de metal, de cerâmica, enfim, por um impacto entre a cabeça de cerâmica levando uma fratura, uma coisa chamada metalose, que é o atrito entre o metal e metal da prótese resurface ou da prótese metal-metal. Então, o desgaste ele vai acontecer nessa superfície de rolamento. Agora, a soltura ela vai acontecer nos implantes, seja o componente femoral, seja o componente acetabular. Decorrente o quê? Da evolução desse processo do desgaste. Por isso que quando começou o desgaste, a gente tem que agir. Quanto mais rápido a gente agir nesse sentido, que a coisa está evoluindo de forma negativa, mais fácil vai ser a revisão, melhor a tua recuperação pós-operatória, tá? Qual a causa para chegar a ponto de fraturar o fêmur pelo afrouxamento? Eu achei essa pergunta legal, porque naquela foto que eu coloquei, foi mais ou menos o seguinte. Imaginem o seguinte, o canal femoral, a prótese estava dentro do canal, né? De repente, a prótese começou a soltar, começou a afrouxar, que a gente chama, e ela começou a ficar lá dentro batendo assim, ó, tum, 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 e o paciente continuando pisando. Então ele foi orientado a usar a muleta, mas ele mesmo assim colocava peso na perna. Até que aquilo ali uma hora vai batendo cada vez com um ângulo maior, de repente ela sai e fratura o fêmur. Isso acontece e acontece muito em casos de afrouxamento ou soltura do componente femoral, tá? Então essa é a fisiopatologia da fratura. Qual o tempo médio de uma cirurgia de prótese primária? Eu poderia dizer que depende de dois fatores, alguns fatores, né? Dois não, alguns fatores. Primeiro, qual a experiência do cirurgião com prótese de quadril? Segundo ponto, qual o tipo de acesso que ele vai fazer, seja o acesso anterior ou o acesso posterior. Então, eu e Inácio, a gente vem de uma escola muito de acesso posterior, seja ele minimamente invasivo ou convencional, e quando a gente começou a migrar para fazer o acesso anterior também, principalmente o acesso anterior na incisão do biquíni, né? E aí aproveitar que o Inácio está aqui, eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que o grupo Meu Quadril é um grupo que hoje em dia está conseguindo ter a maior experiência com acesso anterior direto com incisão biquíni no Brasil. Nós já estamos aí com certeza com mais de 100 casos. Então, quer dizer, apesar do curto período, a gente já está criando uma experiência muito grande nesse sentido. E a gente começou a perceber que quando a gente fez essa migração do acesso posterior para o acesso anterior, no início o nosso tempo cirúrgico era maior. E cada vez mais que a gente vai ganhando experiência, vai pegando essa técnica cirúrgica, esse tempo vai diminuindo. Então eu diria que para uma prótese de quadril, acesso posterior, que nem a gente faz, com a prótese não cimentada, que é a nossa preferência, né? Tanto a minha quanto a do Inácio, o João e o Gusmão gostam mais da prótese híbrida, né? A prótese de Exter no fêmur, né? Que são dois excelentes implantes, né? O que a gente utiliza e o que o João e o Gusmãozinho utilizam. A gente faz em torno de uns 40, 50 minutos a prótese para acesso posterior e no acesso anterior em torno de 1 hora e 20 mais ou menos, né, Inácio? A gente tem feito mais ou menos disso aí. Mas eu queria deixar bem claro que muito mais importante do que o tempo que a gente demora para fazer a cirurgia é como a gente
o quanto menos a gente agride essa musculatura, agride esse tendão, faz a cirurgia o menos agressivo possível, para que o paciente sim aí tenha recuperação mais rápido. Não adianta fazer uma incisãozinha desse tamanho, operar o paciente em 20 minutos e no mesmo dia da cirurgia, quando eu colocar esse paciente para caminhar, ele está com dor, está com muita limitação, não é aquela dor da musculatura como se fosse uma mudança da anatomia ali. É uma dor importante mesmo. E graças a Deus não é isso que a gente vê na prática. Então, eu diria que mais de 99% dos nossos pacientes, eles operam de manhã e à tarde eles já vão caminhar com os nossos fisioterapeutas. Então, muito mais importante do que o tempo, muito mais importante do que o tamanho da incisão, é o quanto menos agressivo a gente é para essa articulação, para essa musculatura, para esses tendões, tá? Grande Paulo, abraço. Então, acho que esse é acho que a grande importância do negócio. A gente bota ali essas fotinhas, assim, pequenininho, enfim, mas a gente consegue trabalhar a musculatura de forma legal também. Mas se a gente consegue juntar as duas coisas, então, um acesso pequeno, pouco trauma muscular e um tempo cirúrgico menor, com exposição menor, diminuindo a chance de infecção, aí é o melhor dos mundos, né? Qual o tempo de recuperação? Então, o que eu vejo na prática é que, independente do acesso, seja o anterior ou seja o posterior, nossos pacientes eles operam de manhã, caminham à tarde, no outro dia caminham novamente e muitas vezes já vão de alta sexta-feira à tarde, só cumprindo o tempo de antibiótico profilático que a gente faz normalmente 24 horas. Tem alguns pacientes que vão sábado de manhã, mas a grande maioria eu tenho certeza que se tivesse condições iria sexta-feira à tarde, tá? A gente vê na prática que é uma recuperação bem ativa, tá? Tempo de muleta, normalmente o paciente começa com andador ou com um par de muletas. À medida que ele vai se sentindo confortável, vai se sentindo confiante em caminhar, eu sempre oriento os meus fisioterapeutas para tirar uma das muletas, normalmente ele retira a muleta do lado operado, tá? Continua o trabalho muscular, o trabalho de propriocepção, o trabalho biomecânico de adequação da obliquidade pélvica, com reforço da musculatura posterolateral, sempre um foco nessa musculatura, tá? E ele sentindo à vontade, ele retira outra muleta, tá? Tem alguns pacientes que se iniciam na fase inicial estão melhor com um andador, outros com um par de muletas, enfim, é uma coisa muito individual, tá? Quando volta com a gente em torno de 2 a 3 semanas, a gente faz uma radiografia de controle. Muitas vezes o paciente já está andando com uma muleta só e na maioria das vezes em casa já andando sem muleta. A partir de 4 semanas eu libero o paciente com um trabalho muscular mais específico, seja com o educador físico, aí eu tenho o Flavinho, que é a minha grande referência nesse trabalho de muscular, tá? Ou quando eu acho que o paciente ainda tem alguma questão biomecânica para ajustar, tá? E aí a gente tem um trabalho mais focado com as fisioterapeutas que trabalham comigo, graças a Deus, excelentes profissionais, Fátima, Carol, André, o Sidney, enfim, para trabalhar essa biomecânica de ajuste, tá, da obliquidade pélvica. E aí já começa o trabalho da bicicleta, enfim. Porque tem até uma pergunta aqui que ele pergunta o seguinte: quanto tempo eu vou andar normal? A questão do normal é uma coisa muito subjetiva, né? Eu acho que a gente tem vários aspectos aí para avaliar. O normal seria o normal sem dor? Na prática, o sem dor da articulação, isso já é obtido já às vezes no mesmo dia da cirurgia, tá? A questão da musculatura depende muito de como era esse paciente no pré-op e como é que está sendo a recuperação no pós-op. Então eu vejo que pacientes que não tinham condicionamento físico no pré-op ou que não trabalharam essa musculatura no pré-op, às vezes sofrem, entre aspas, um pouquinho mais para ter essa adequação biomecânica no pós-operatório, tá? Outra coisa também é como era esse paciente com relação à questão da lombar, tá? A gente tem que entender que as coisas funcionam como um todo. Tem até uma live nossa do grupo que o Inácio dá uma aula sobre essa junção lombopélvica, essa relação entre a coluna lombar e a bacia. Então, a partir do momento que você tem uma alteração do teu quadril, você altera a sua anatomia e sobrecarrega a tua coluna. Então, muitas vezes, o teu corpo entender que houve uma adequação, uma mudança nesse padrão biomecânico, às vezes demora um pouquinho. Então, cada paciente responde de uma forma. Então, é isso que é o grande foco, tá? Mas o normal mesmo, vamos dizer assim, de uma forma geral, eu vejo na prática que a partir de em torno de 2 a 3 meses, os pacientes já estão realizando exercício físico,
com uma boa qualidade de vida. Esse é o planejamento, em torno de 3 meses mais ou menos, tá? O que não é possível pós-ATQ? Eu não diria o que não é possível, eu diria o que não é, na minha opinião, adequado. A gente volta aqui, oi Carol, falei de você agora. A gente sempre tem aquela questão, doutor Bruno, eu posso jogar futebol pós a prótese de quadril? Eu posso treinar jiu-jitsu pós-prótese de quadril? Eu posso pegar onda pós-prótese de quadril? Pode. Eu posso correr, eu faço correr maratona pós-prótese de quadril? Pode, tá? A questão, acho que a pergunta seria melhor se fosse, eu devo fazer isso? Tá? Qual a questão do dever, tá? É porque, por exemplo, o futebol é um esporte de contato. Você pode ter um atrito, né, um choque com outro jogador, cair no chão de uma forma inadequada e ter uma luxação da prótese, que a prótese sair do lugar, ter uma fratura ao redor dessa prótese, né? Então isso aí pode ter consequências. Como também não pode acontecer nada, pode só ter um trauma muscular ali como qualquer jogador de futebol. A mesma coisa, eu tenho um relato de um paciente que não era meu, mas enfim, ele colocou no nosso grupo. O paciente, sentindo muito bem, foi pegar onda, tá? Ele estava surfando bem, tá? E aí o mar começou a crescer um pouco, mesmo assim ele estava indo, estava sentindo bem, estava sentindo à vontade, estava dropando bem. Até que o mar estava um pouco mais alto e ele foi, quando ele estava descendo na onda, a onda fechou, tá? Ele caiu de mau jeito, aquela onda forte, começou a bater lá dentro, enfim, quando levantou e a onda batendo de novo e luxou a prótese de quadril, tá? Graças a Deus esse paciente não teve nenhuma complicação maior, tinha outros surfistas do lado, tinha alguns amigos do lado, resgataram logo ele e ele foi direto para o hospital. Agora você imagina num outro cenário isso aí, tá? Então eu tenho esse receio sim e eu passo para o paciente de uma forma bastante tranquila. Eu acho que poder fazer pode. Eu vejo vídeo de pacientes pegando onda, tem pacientes meus pegando onda. Eu acho legal isso. Eu só acho que a gente tem que ter o bom senso dependendo do mar que vai fazer isso aí, entendeu? A mesma coisa, um paciente que tem luxação crônica de ombro, instabilidade do ombro, o ombro sai do lugar, vai pegar uma onda, desce na onda de mau jeito, pegando no jacaré, cai de mau jeito, luxa o ombro, como é que ele vai nadar se o mar estiver alto? Um paciente desse pode morrer afogado. Então eu acho que são detalhes, é óbvio que eu não vou cercear o paciente do objetivo primário dele. Eu tenho um paciente meu que operou para correr maratona. É o objetivo dele. Ele falou, cara, se eu não fizer isso, para mim vai ser muito ruim. Então, eu acho que a questão tem que ser muito bem conversada. Então, eu acho que a melhor pergunta não é se eu posso, mas sim se eu devo. Tá? Eu acho que essa é a grande questão. Tá? Tempo para andar normal após a prótese, a gente conversou mais ou menos isso, né? A gente vê na prática não tendo nenhuma alteração em torno de 2 meses e meio, 3 meses, dependendo da evolução, depende muito de vários aspectos, né? Reserva de sangue para quem vem de outra cidade, portadora nesse caso de anemia falciforme. A anemia falciforme tem um vídeo do meu anestesista que é bem legal sobre a necessidade de um grupo multidisciplinar de planejamento dessa cirurgia, tá? Com relação à parte ortopédica, eu até comentei, existem alguns detalhezinhos. Em alguns pacientes existem infartos ósseos dentro do canal femoral que podem dificultar um pouquinho o preparo desse canal femoral. Então o paciente não médico, tem que entrar já com um planejamento para preparar esse canal de forma adequada. Às vezes isso aí eu já vi problemas com relação a isso aí, principalmente quando o canal a gente chama de esclerosando, ele vai ficando fininho assim, e às vezes a prótese escolhida foi uma prótese que é muito grande para aquele canal, e aí as complicações começam a acontecer, como fratura de fêmur, a perna fica muito mais longa, enfim. É isso aí, Inácio, decisão consciente, uma coisa tem que ser muito aberta, como a gente sempre conversa, né? É um papo bem aberto na relação médico-paciente. Se não tiver relação médico-paciente, meu amigo, já era. Então, eu acho que tem esses detalhes técnicos com relação ao planejamento do paciente com anemia falciforme. Com relação à reserva de sangue,
Normalmente, quando o paciente ele vem de fora, ou ele chega no dia anterior e faz a coleta, tá? Ou ele interna no mesmo dia da cirurgia, faz a coleta e a gente marca a cirurgia para um horáriozinho à tarde, tá? Para que ele faça a coleta, faça a tipagem sanguínea, ver se tem alguma alteração de anticorpos, né, que contraindica aquela transfusão, mas não vejo muito problema. Ela complementou como funciona a cirurgia de pacientes de outros estados. Na verdade, o meu protocolo é mais ou menos o protocolo do grupo, né? A gente faz muita cirurgia de pacientes de outros estados, né? Tanto eu, Inácio, Gusmão, João. Eu acho que a ideia do grupo é muito isso também, né? De expandir essa possibilidade para os outros estados. É um dos nossos objetivos também. Normalmente eu faço da seguinte forma: eu opero às quintas ou aos sábados. O paciente normalmente ele chega na quarta-feira no Rio, passa com uma consulta comigo, tá? Eu atendo às quartas-feiras na Barra, tá? Ou o paciente vai operar no sábado e muitas vezes chega na quinta-feira, passa uma consulta comigo na quinta-feira à tarde ou na sexta-feira de manhã, faz a coleta do sangue, o preparo, a gente tira as últimas dúvidas e faz a cirurgia. Então, normalmente o paciente faz a cirurgia ou na quinta ou no sábado. Esse paciente no sábado, por exemplo, na quinta, ele fica no hospital até sábado ou domingo, vai para uma parte, um hotel, normalmente a gente pode dar orientações de localização desses locais, né, os melhores locais aqui no Rio de Janeiro. E eu já coloco a minha fisioterapeuta, né, a minha equipe de fisioterapia para ajudar esse paciente nessa recuperação pós-operatória imediata. Então esse fisioterapeuta ele vai no local onde o paciente está e essa reabilitação acontece praticamente todo dia, tá? Até a gente se encontrar novamente. Normalmente a gente se encontra na sexta-feira de manhã ou na quinta-feira à tarde, vê a ferida operatória, a gente tem utilizado aquele curativo de longa permanência, né? Um curativo que não precisa ficar trocando. Então a gente retira aquele curativo, reavalia a ferida operatória, avalia radiograficamente, tira as últimas dúvidas com relação ao pós-operatório, coloca um outro curativo desse estéreo e o paciente, muitas vezes no sábado, na sexta-feira à tarde, está voltando para a sua cidade natal. Então é um período curto de permanência no Rio, totalmente focada para reabilitação. Então o que a gente consegue ver é que muitas vezes o paciente nessa semana evolui muito, o paciente volta para casa andando com uma muleta só, porque o paciente tem a preocupação, pô, eu vou chegar no aeroporto, eu vou ter que ir de cadeira de roda, como é que é? Muitas vezes o paciente vai caminhando com uma muleta só no hospital, no aeroporto. Então a gente tem tido uma boa experiência com relação a esse tipo de cirurgia à distância. E hoje, com a utilização da telemedicina, do contato que a gente tem, né, na abertura que a gente tem com os fisioterapeutas de outras cidades e com colegas de outras cidades também podem ajudar nesse acompanhamento, essa distância encurtou muito. Então muitas vezes, na grande maioria dos casos, eu troco informações com os fisioterapeutas que estão fazendo essa reabilitação nos pacientes de outros estados, de outras cidades. Os meus fisioterapeutas, quer dizer, os meus não, os que trabalham comigo de fisioterapia, que é uma honra tê-los comigo, trocam também essas informações com esses outros profissionais. Então a gente tenta fazer a coisa bem fechadinha para que dê tudo certo, sabe? E isso aí faz parte de uma coisa que o grupo sempre preza, que se chama planejamento pré-operatório. Planejamento pré-operatório não é somente desenhar o tamanho da prótese na radiografia, é planejar para que tudo dê certo, desde o preparo desse paciente até a cirurgia e o pós-operatório. Essa é a ideia. Então hoje em dia a gente consegue fazer um planejamento bem legal para essas cirurgias à distância e cada vez a gente tem realizado mais, tá? Qual o cuidado para se evitar a soltura? Eu acho que o grande cuidado é o acompanhamento. A gente sempre discute isso em todas as lives que a gente conversa. Tem que ter o acompanhamento com um profissional, obviamente, o especialista em quadril, o profissional adequado, para que ele avalie a tua radiografia, avalie você clinicamente. Muitas vezes fala assim, dá uma olhada no meu raio-x. Não, tem que ver o paciente, tem que conversar com o paciente, tem que examinar o paciente, tem que ver os exames de imagem. É uma tríade, né? É conversa, exame físico e exames complementares. Então, é importante ter. Eu faço um protocolo que é bastante tranquilo para os pacientes, mesmo os pacientes que vêm de outras cidades, de outros estados, né? A gente normalmente vê o paciente com 2 a 3 semanas de pós-operatório, tá? Depende do tipo de sutura que eu faço, se é intradérmica ou sutura convencional. Depois vejo o paciente com 6 a 8 semanas, depois vejo o paciente com 6 meses,
um ano e depois anualmente. Em alguns casos específicos, uma cirurgia um pouco mais complexa, uma displasia do quadril que eu limitei um pouco a carga do paciente, ou uma anquilose de quadril que eu trabalhei um pouco ali, uma soltura melhor, enfim. Às vezes eu vejo esse paciente com 6, 8 semanas e vejo com 4 meses também, ali no meio, né? 2, 4 e 6 meses. Então depende de cada caso, mas normalmente esse é o meu protocolo. Então muitas vezes esses pacientes com 2 meses, com 4 meses e 6 meses, muitas vezes eu vejo por teleconsulta. Ele me manda a radiografia e foi muito legal, eu fiz uma revisão de 1 ano agora pela pandemia, um paciente nosso muito legal do Mato Grosso, e ele colocou a câmera, né? E ele foi caminhando com um vídeo para mim e eu pedindo, agora faz o agachamento, fica numa perna só, apoia, faz exercício de flexão. Então, orientando os exercícios para ver o que eu faria no meu exame físico. O Inácio tem um vídeo que ele fala que é totalmente possível e viável a gente fazer uma teleconsulta, uma telemedicina de qualidade, como se ele estivesse realmente realizando o exame físico. Porque como a gente já tem um entendimento do que a gente quer ver naquele pré ou naquele pós-operatório, a gente consegue orientar o paciente para fazer e ver o que ele tem de limitação, o que a gente pode melhorar ali e o que a gente pode orientar o fisioterapeuta ou entender melhor o planejamento pré-operatório desse paciente, tá? Então a telemedicina encurtou isso aí de uma forma bastante legal. Dor na perna após prótese, principais causas. Olha, o que eu vejo na prática que a principal causa está muito relacionada à parte biomecânica e muscular, às vezes com uma necessidade de uma liberação miofacial, enfim, um trabalho biomecânico de cadeia muscular mais bem orientado para aquela região, tá? Essa é a grande maioria dos casos. Com relação especificamente à prótese, a persistência de dor pós-prótese, uma das causas pode ser uma não fixação, que a gente chama de que a gente não teve uma fixação biológica, que é quando a gente usa uma prótese não cimentada, por exemplo, e o osso ele cresce ao redor da prótese. A gente teve uma fixação fibrosa. E isso ali, quando o paciente ele vai caminhando, quando ele bota peso na perna, isso pode desencadear dor no paciente. Obviamente teria que examinar o paciente, avaliar os exames complementares, que podem não ser somente uma radiografia, pode ser uma tomografia junto, enfim, uma série de coisas, mas na grande maioria dos casos que a gente vê são dores específicas em pontos e gatilho de musculatura. Tensor da face lata, reto femoral, musculatura do piriforme, fraqueza da musculatura posterolateral do quadril, enfim. São pontos e gatilhos que são muito específicos, mas que com o exame físico a gente consegue averiguar isso aí. E em muitos casos, tá? A gente vê que o paciente, mesmo no pós-operatório, quando a gente faz a radiografia, a bacia dele ainda está torta, assim. E isso pode estar causando desconforto nessa musculatura, justamente por essa alteração biomecânica. Então essa, na minha opinião, é a maioria dos casos, tá? Obviamente tem casos mais complexos que aí teria que avaliar cada caso para definir as melhores opções, entendeu? Caiu o papel. Essa foi boa. Essa aqui é maneira. Tem umas perguntas que eu vou, Inacinho, tá faltando do meu quadril, hein? Eu acho que o Gusmão falou que é semana que vem, hein? Tem que até cobrar o Gusmão. Após a prótese, a perna fica maior que a outra? Essa pergunta é uma pergunta muito legal, porque quando a gente fala de complicação de prótese de quadril, a gente sempre fala normalmente de 4 complicações, né? Infecção, luxação, trombose, que é um fenômeno clínico, mas que pode estar relacionado, obviamente, ao tipo de a cirurgia que foi realizada, né? E lesão neurovascular, tá? Então, esses aí são os grandes 4 fatores de complicação numa prótese de quadril, sendo que a infecção, sem sombra de dúvidas, é a mais temida, né, de todos nós. E a gente fez até uma conversa de estar faltando fazer uma live, hein, Inácio? Falar com os irmãos sobre complicações. Eu acho que o pessoal ia gostar muito para a gente poder botar a nossa experiência e lidar com isso aí, lidar com instabilidade luxação, instabilidade, tipos de implantes que nós temos hoje para tentar tratar essas instabilidades, é uma coisa que a gente podia conversar. Cada vez a gente tem muita pergunta sobre isso, né? E uma das complicações que seria, na minha opinião, a quinta, mas que não deve,
a gente não pode deixar de falar, chama-se diferença de membros, tá? Então, a gente vê que muitas vezes o paciente ele coloca uma prótese, almejando, obviamente, que aquilo ali fique bem equilibrado, e uma perna ela tende a ficar mais longa, em alguns casos mais curta, mas normalmente um pouquinho mais longa, tá? Eu acho que existem vários fatores que podem determinar isso aí, tá? Primeiro ponto. Mas, de forma geral, tá? Eu comentei agora um pouco sobre aquele paciente que tem um canal estreitinho, né? Um fêmur bem pequenininho, bem estreitinho, e que o colega fez o planejamento dele pré-operatório, não se ligou nesse detalhe. Quando ele foi colocar a menor haste possível ali, essa haste não descia no canal e acabou ficando mais longa, tá? E aí a prótese e o fêmur tende a alongar, tá? Então a perna fica mais longa. Um outro ponto é quando o colega ele botou a prótese e no meio da cirurgia ele sentiu que a prótese ela ficou algo instável. Às vezes por um balanço de partes moles, de musculatura, enfim, de posicionamento, enfim, uma série de possibilidades. E ele acabou alongando, colocando cabeças maiores ou colocando a prótese mais para fora para ganhar estabilidade. Pô, Bruno, mas isso aí é errado? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de prótese de quadril, qual o principal objetivo da gente? Tratar a dor do paciente. Tá? Esse é o objetivo primário. O objetivo secundário, levar esse paciente com uma melhora do teu padrão de arco de movimento com estabilidade, para que o paciente ele consiga fazer os movimentos dele sem uma sensação de que aquela prótese vai sair do lugar. Então, o outro lado disso é que você muitas vezes tem que usar alguns artifícios durante o ato cirúrgico para ganhar essa estabilidade. E um deles é esse alongamento do fêmur, tá? Então, isso aí pode acontecer nesses casos específicos. Um outro caso que eu vi recentemente, que leva ao alongamento do membro, mas que obviamente depende muito dessa relação médico-paciente, do paciente explicar a esse paciente qual a cirurgia que vai ser realizada, é que eu peguei um paciente que tinha uma coxa vara. A coxa vara é o seguinte, é quando o fêmur, a cabecinha do fêmur, espera aí, vou largar vocês um pouquinho. Voltei. Então vamos lá. Então quando a gente tem um fêmur, esse fêmur ele tem mais ou menos um ângulo aqui. Peraí, deixa eu só botar a cabecinha direitinho aqui. Tá? Ele é mais ou menos assim, tá bom? Esse ângulo aqui, que a gente chama de ângulo cérvico diafisário, tá? É que na maioria dos casos ele fica ali entre 125, 132, 135, enfim, cada literatura fala uma coisa. Quando esse colo do fêmur ele é mais assim, ó, esse ângulo é chamado de varo, tá? Quando ele é mais assim, ele é chamado de valgo. Então, quando o paciente tem essa coxa vara, que a gente chama, quando eu coloco a prótese e restauro a biomecânica, a anatomia desse quadril, essa perna ela vai ficar mais longa. Sempre. Sempre. Então, o paciente ele tem que ser avisado, principalmente se ele tem uma coxa vara bilateral dos dois lados, né? Que quando ele fizer um lado, esse lado vai ficar mais longo que o outro, tá? Ou se ele só tem de um lado, possivelmente quando ele com o outro lado é normal, quando você fizer esse lado que está doente, a gente consegue equilibrar ali. Tá bom, Bruno, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para minimizar esse alongamento da perna? Sim, existem algumas técnicas de encurtamento femoral, enfim, que podem ser utilizados, apesar de tornar a cirurgia mais complexa. Aí cada caso tem que ser avaliado, tá? Uma coisa que o Inácio fala muito nas lives, que a gente vê isso na prática, quando a gente começou a utilizar o acesso anterior direto, que a gente opera o nosso paciente com a barriga para cima, né? E a gente consegue medir essa diferença tanto no pré-operatório, mas principalmente após a colocação do teste da prótese, a gente conseguiu diminuir muito os nossos problemas com dismetria, com diferença dos membros, tá? Então eu acho que o acesso anterior é mais um ponto, fora da mesa, né, como a gente faz, né? É mais um ponto positivo para essa correção
de diferenças de membros. A gente tem tido menos problemas com esse tipo de cirurgia, de acesso, tá? É outro ponto super positivo do acesso anterior direto. ATQ 9 meses, ainda manco, dor. Devo consultar outro profissional? Na verdade, é aquele negócio, o mancar tem que avaliar aqueles vários aspectos, como é que está a musculatura, como é que está a biomecânica, enfim. Se existe queixas de outras articulações, como joelho, quadril contralateral, lombar. Eu acho que se você tem confiança no médico que te operou e a relação médico-paciente é bastante aberta, eu acho que vale a pena você conversar com ele, expor o que está acontecendo, os teus anseios, o que você está almejando e dali partir para essas opções, né? Dor no quadril pode refletir outras áreas? Sim. Imagina que você anda torta ou anda mancando porque você tem dor no teu quadril. O teu joelho vai sobrecarregar, a tua coluna vai sobrecarregar, o teu outro quadril vai ser sobrecarregado. É mais ou menos da seguinte forma. Imagina que você está numa mina trabalhando. São 3 pessoas trabalhando. Aí de repente uma das pessoas fica com dor nas costas e para de trabalhar. E vem aquele cara, eu preciso que vocês trabalhem, começa a bater em vocês. O que vocês vão fazer? Os outros 2 vão ter que trabalhar por aquele que não está trabalhando. Então toda vez que você tem essa sobrecarga em outras regiões que não estão preparadas para aquele tipo de mecanismo de sobrecarga, né, como a lombar, como o outro quadril, como o joelho, isso pode gerar dor naquelas outras regiões, tá? Então quando uma região não trabalha direito, ela há de sobrecarregar as outras. Isso é muito comum em pacientes que, por exemplo, realizam artrodese, aquela cirurgia que trava o movimento da coluna lombar, principalmente L4, L5, L5, S1. Percebam que muitos desses pacientes que têm artrodese da lombar são encaminhados pelo colega especialista em coluna para o especialista em quadril porque eles têm, tá com dor no quadril. Não, eu vi aqui o raio-x da coluna tá ótimo, mas o paciente está com dor no quadril. Essa dor no quadril é por quê? Biomecânica, sobrecarga. O paciente perdeu o tilt pélvico, a mobilidade dessa pelve, começa a sobrecarregar a musculatura pós-lateral do quadril. O paciente começa a desenvolver, entre aspas, a bursite trocanteriana, a dor peritrocantérica. Então, quando uma coisa não trabalha direita, não tem jeito, outras coisas serão sobrecarregadas, tá? E para finalizar, as perguntas dos pacientes, foram várias perguntas, mas que me mandaram. Essa pergunta eu coloquei até antes da live, que eu achei magnífica. Fatura periprotética, quer dizer, fatura ao redor da prótese, é fundamental trocar a haste? A gente há pouco tempo teve uma discussão no grupo que eu digo, no nosso WhatsApp do grupo Meu Quadril, eu, Inácio, o João e o Gusmão, que o Gusmão ele colocou uma prótese de Exter que fez uma fratura periprotética e eu e o Inácio falamos logo da prótese de fixação distal, né, para trocar aquela prótese por uma prótese que pega lá embaixo, né, que fixa lá embaixo. E o João veio com um trabalho muito interessante mostrando que mesmo com fraturas que não alteram o manto de cimento da prótese não cimentada, a prótese cimentada, você pode, ao invés de trocar a prótese, colocar uma placa com uma fixação, com parafuso e cerclagem. Então, nem toda fratura ao redor da prótese tem que trocar o componente femoral. Tá? Existe até uma classificação para isso, classificação de Vancouver, mas a gente vê que a nossa experiência também dita ali se vale a pena ou não. Mas o João trouxe esse trabalho recente, muito interessante, e a discussão no grupo ficou muito boa. Então essa pergunta veio muito a calhar. Então nem todos os casos que tem fratura ao redor da prótese tem que se trocar a prótese, tá? Cada caso tem que ser muito bem avaliado. Então agora eu vou conversar, vou pegar algumas perguntas aqui, tá? Pra gente discutir, finalizar aqui, porque senão vocês ficam de saco cheio de mim. A gente só vai fazer isso há 15 dias, né? Porque senão, eu não aguento mais o Bruno fala pra caramba. Então, peraí, vamos lá, vamos pegar umas perguntas aqui, papapá. Vamos lá. O que seria o acetábulo protuso e instabilidade articular? Muito legal isso. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou botar uma foto. Eu peguei um caso no consultório essa semana, vou explicar para vocês. Existem 2 tipos de coisas, tá? Lunonilde. É o seguinte, aqui nós temos o acetábulo e aqui tem a cabeça do fêmur. Quando
a cabeça do fêmur ela encosta no fundo do acetábulo, tá? Que a gente chama de a cabeça do fêmur tocando na linha de Köhler, né? A gente chama isso de coxa profunda, tá? Ela encosta. Quando ela passa, quando ela vai passando dessa parede medial do acetábulo, a gente chama de protrusão acetabular, que existem algumas classificações, tá? Que é de Charnley, que a gente pode determinar qual a distância que essa cabeça está migrando para dentro do acetábulo, tá? O que normalmente a gente vê na prática é que nesses pacientes que têm a protrusão acetabular, esses pacientes têm uma grave limitação de movimento, principalmente de abertura de perna. E eles começam a desenvolver uma contratura do adutor secundária. Em alguns casos, quando eu tenho que fazer essa cirurgia de protusão, quando eu trago a cabeça do fêmur de dentro para fora, tá? Com a prótese, eu tenho que fazer um procedimento chamado penotomia do adutor. Eu tenho que soltar o adutor que fica muito preso, muito contraturado ali, para que o paciente ganhe, retome a mobilidade de abertura de perna, tá? Assim que acabar a live, eu vou colocar uma foto de protusão bilateral do quadril, que eu peguei, que está em pré-operatório. Vamos ver aqui. Cadê as perguntas, hein? É muito comum as próteses terem esse desgaste. Na verdade, depende da prótese, né? Depende do implante, depende de como esse implante foi colocado. A gente costuma dizer que a prótese de quadril, a cirurgia de prótese, não é colocar a prótese, é operar a prótese, é colocar essa prótese com a anatomia adequada, no posicionamento adequado, com a biomecânica adequada. E isso tem total relação com a sobrevida dessa prótese, tá? Vamos ver. Gostaria muito de fazer uma consulta com você, pois tenho 35 anos e 4 anos fiz uma cirurgia de revisão. Poxa, já? Tudo indica um novo desgaste, mas não tenho condições de fazer cirurgia com vocês. Na verdade, o que a gente tem que fazer inicialmente é aquilo que a gente conversou, iniciar com a teleconsulta, avaliar o caso, conversar contigo, avaliar clinicamente com alguns testes e aí depois ver as possibilidades. A gente conversa sobre isso, acho que o Inácio tem uma live que ele até coloca sobre isso. A gente recebe muitas coisas assim, caramba, poxa, seria um sonho operar com vocês, seria um sonho operar contigo, com o Inácio, com o Gusmão, enfim. Eu acho que a coisa ela pode até ser um sonho, sim, mas se você não procurar saber efetivamente como funciona, quanto realmente seria, quais as condições que seriam para se realizar essa cirurgia, ela vai continuar sendo um sonho mesmo. E se você não correr atrás, você nunca vai saber se é viável ou não. Olha, eu posso dizer com muita tranquilidade que tem muitos pacientes que, como diria o Faustão, né, se viram nos 30 para fazer essa cirurgia. Por quê? Porque essa cirurgia, efetivamente, é a cirurgia que muda a qualidade de vida desse paciente. Se você for pegar o valor dessa cirurgia e dividir pelo tempo que, se Deus quiser, essa cirurgia vai ficar te dando qualidade de vida, que são 30, 35 anos, se você dividir isso aí por dia, o valor deve ser de centavos, tá? Doutor, uma medição para sobrepeso da outra perna. Não entendi a pergunta. Não entendi a pergunta. Se conseguir reformular aí, eu tento te ajudar. Érica esteve comigo hoje, ó. Lembra do paciente que levou um chute e deu um monte de problema? Se eu lembro, não. Continuo lembrando. Fale sobre se é necessário fazer um tratamento pré-operatório na lombar. A interligação entre as duas. Na verdade, eu acho que todo paciente, eu sempre digo o seguinte, todo paciente que está se planejando com tranquilidade para fazer uma cirurgia de prótese, ele tem que ter avaliação multidisciplinar. E eu acho que a avaliação do fisioterapeuta no pré-operatório é super importante, tá? O Gusmão, ele fala muito bem isso num vídeo, que a gente utiliza isso como conduta. Essa avaliação é super importante, tá? Não só uma avaliação biomecânica, uma avaliação da força muscular desse paciente, da propriocepção, enfim, de uma série de fatores, mas também para se determinar qual fisioterapeuta que será utilizado no pós-operatório. Você já vai conhecer o teu fisioterapeuta. Assim como você conhece seu médico no pré-operatório, você vai conhecer seu fisioterapeuta. Eu acho que isso é super importante.
Às vezes a gente na vida a gente não dá valor a certas coisas, né? Então a coisa fica às vezes não tem um valor adequado, como o trabalho dos fisioterapeutas, o trabalho do educador físico, o trabalho da enfermeira nos cuidados da ferida operatória, com a utilização de técnicas adequadas para evitar um processo de infecção. E a gente só começa a dar valor a isso quando acontece o problema, né? Quando o paciente às vezes não restaura a anatomia, quando o paciente ele evolui com uma infecção de ferida operatória, porque às vezes foi com aquele curativo para casa e tinha um animal de estimação em casa, que a coisa começou a evoluir com uma infecção, enfim. Então a gente tem que valorizar todo o corpo que trabalha com um médico. E normalmente a ideia, obviamente, é que o cirurgião de quadril ele tenha esse grupo fechado que trabalha com ele, porque a coisa não é... É a mesma coisa, eu não opero sozinho, eu opero com meus auxiliares, eu opero com o meu instrumentador, eu opero com meus 2 anestesistas, porque eu sempre falo o seguinte, se um deles passar mal, como é que eu termino a cirurgia se eu não sou anestesista? Então, eu acho que são coisas que a gente só dá valor quando acontece problema, e a gente já viu algumas coisas dessa. Então, há alguns anos eu trabalho com 2 anestesistas, tenho o maior prazer e o paciente, eu acho que ele se sente mais seguro. Depois ele fala assim, poxa, a segurança é muito grande. Mesma coisa, meus auxiliares eles são cirurgiões de quadril. Então, se eu por algum motivo eu tenho algum problema durante a cirurgia e não consigo realizar a cirurgia até o final, eu tenho certeza que eles terminam por mim. Então, isso é super importante. Quem é a tua equipe? Como é que você trabalha os teus cirurgiões, enfim? Eu acho que isso é muito legal, tá? Vamos ver aqui. Quero uma live do... Vai ter a live do meu quadril, poxa. Há locais de imagem confiáveis, enfim. Eu gosto muito do padrão do CDPI, do Alta Imagem, do Felipe Matoso, enfim. Tem locais bons aqui para se fazer. Qual é o principal sintoma da infecção de prótese? Na verdade, eu diria que o principal sinal após uma infecção de prótese é uma alteração na ferida operatória, que muitas vezes aparece com uma coisa chamada fístula, aparece uma vermelhidão e muitas vezes sai uma secreçãozinha ali na ferida operatória, tá? Chama-se fístula. E isso aí pode levar a uma infecção crônica, uma soltura da prótese, que tá, tipo aquele outro caso lá, ela fica solta lá dentro, aí o sintoma do paciente será dor, tá? Qual o teu protocolo de tratamento para caso de infecção? Eu vou falar bem superficial, mas dependendo do tempo de pós-operatório, ou eu faço um curativo cirúrgico, faço uma lavagem dessa prótese com um produto especial que a gente tem a orientação da nossa enfermeira de infecção, e cuidados pós-operatório, coleta de material e antibiótico terapia, tá? E a gente tem utilizado um curativo no pós-operatório também específico nesses casos para evitar acúmulo de hematoma dentro da região, tá? Existem também alguns tipos de como se fossem cimentos com antibiótico que a gente coloca lá dentro, que são bioabsorvíveis, tá? Caso o paciente ele já tenha um tempo superior, às vezes 3, 4 semanas, a gente pode até pensar numa lavagem cirúrgica bem específica com esse protocolo, coleta de material, mas em alguns casos nós temos que fazer a retirada dessa prótese e colocação de uma prótese chamada espaçador, que é uma prótese de cimento com antibiótico para tratar a infecção local, melhorar o ambiente local para depois pensar em colocar a prótese definitiva, sempre acompanhado de antibiótico venoso. Eu não trato infecção de prótese com antibiótico via oral ou antibiótico venoso, principalmente se você tem fístula, sem acesso cirúrgico. Essa é a minha opinião. Tenho 3 centímetros de diferença de uma perna para outra. Queria corrigir minha biomecânica. Tem que avaliar se com a prótese a gente consegue corrigir isso aí. Normalmente a gente consegue corrigir bem até 2,5, 3 centímetros. Depende de cada caso, né? Isso vai ser com prótese também. Às vezes não tem indicação de botar prótese. Eu tenho isso, não consigo andar. Meu médico disse que é normal. Bom, se você não consegue andar direito, tem dor e tem limitação, normal não é, né? Essa é a minha opinião. Revisão de prótese, muito complicado. É complicado, eu diria que a cirurgia de prótese é uma cirurgia das mais complexas, das mais desafiadoras que tem na medicina, na cirurgia de quadril. E eu amo, eu adoro cirurgia de revisão de prótese quadril. Eu adoro o que ninguém quer. Eu adoro cirurgia de revisão, adoro. Eu tenho até trabalho publicado lá fora, aula de revisão. Eu amo cirurgia de revisão de prótese quadril.
Fiz a revisão de prótese há 1 ano e meio, estou com muita dor no joelho. Muitas vezes isso pode acontecer por alteração biomecânica, tem que ver como é que está o eixo anatômico da prótese, enfim, te avaliar. Muitos pacientes com revisão de prótese evoluem com o joelho valgo, tem que avaliar. Tenho osteonecrose bilateral, estou aguardando descompressão. Essa última semana estou com muita dor no joelho esquerdo, até usando joelheira. Muitas vezes é a dor irradiada, né? É por isso que em alguns casos, quando a gente faz a descompressão, eu faço o bloqueio de PENG associado, que é um bloqueio específico do nervo femoral e do nervo obturatório para tentar diminuir essa dor de radiação secundária para o joelho, tá? Mas outra coisa também é avaliar se não há nenhum tipo de colapso ou nenhuma alteração que também pode justificar essa dor. Você trabalha com convênio Bradesco? Eu tinha até uma pergunta sobre isso. Na verdade, o que acontece? Em 2 locais aqui no Rio, que é na Barra e na Tijuca, eu atendo para consulta alguns planos de saúde, entre eles o plano do Bradesco. A cirurgia, normalmente eu não faço nenhuma cirurgia, eu faço diretamente por plano de saúde. Eu faço somente por mecanismo de reembolso. A grande maioria dos planos, inclusive o Bradesco tem, existe um processo de reembolso. Então, a minha secretária, ela manda um orçamento, que é o valor da equipe médica, da minha equipe, tá? Com os valores e a possibilidade de parcelamento desse valor. Isso é encaminhado para o plano de saúde para que ele diga o quanto daquele valor vai ser reembolsado e o paciente, obviamente, avalia aquilo ali dentro do contexto dele e do parcelamento que é viável, que é possível nos casos de cirurgia que realizam comigo. Então eu tenho operado praticamente toda semana, sempre dessa forma, e já faço isso há uns 4 anos e eu acho a melhor proposta, porque infelizmente trabalhar com plano de saúde não é uma coisa legal, não é uma coisa que dá um retorno para o médico de acordo com aquilo que você considera. Essa é a minha opinião, cada um acha o quanto vale o seu trabalho. E uma outra coisa também que eu não acho legal é você ficar à mercê do plano de saúde, dele te ligar ou dele te, entre aspas, orientar uma prótese específica, porque aquela prótese é a prótese que eles têm um contrato dentro do plano de saúde. Então, o meu contrato, quando eu vou operar algum paciente, é com o paciente, não é com o plano de saúde. Então, eu não opero por plano e adoro o que faço. Estou em processo pré-operatório e já conheço minha fisioterapeuta. Legal, isso me ajudou bastante a tomar a decisão na cirurgia, pois ela... Cara, é isso que a gente acabou de conversar. Perfeito, perfeito. Já teve algum paciente com artrose que teve depressão? Com certeza. Paciente que tem artrose, tem dor, tem limitação, que não vê perspectiva, o paciente ele começa, a pessoa não veio para isso, né? E muitas vezes a cirurgia trata isso. Caso o problema esteja no quadril e na lombar, você operaria também? Porque a lombar não opero. A grande questão é que eu tenho, obviamente, alguns cirurgiões específicos de coluna que trabalham comigo, que eu tenho confiança, que eu encaminho. A Luana está até aqui, sabe disso, uma das maiores referências do Brasil. Eu encaminho, ele dá uma avaliada se há necessidade de se fazer a coluna antes ou depois do quadril e a gente faz o entendimento biomecânico do que é mais importante naquele momento. Sou bilateral com revisão de prótese há 1 ano e meio, muita dor no joelho e muita dor. Nilson, teria que avaliar, né? Minha cirurgia de colocação nas próteses já foi adiada 2 vezes por causa da pandemia. Vocês estão operando? Eu estou operando. Na verdade, eu acho que se você... As pessoas não estão indo para o supermercado, estão indo para shopping, estão indo sempre respeitando os processos de distanciamento, de tentar evitar o processo de infecção, enfim. A gente, para fazer a cirurgia hoje, o paciente ele faz o teste antes da cirurgia, os familiares que moram com ele realizam o teste antes da cirurgia. Então esse paciente só interna PCR negativo, 2, 3 dias antes da cirurgia, permanece em casa, interna. A gente tem um tempo de internação bastante rápido, como eu falei, muitas vezes até 24 horas. O paciente ele fica, não vai para o CTI, então nossos pacientes normalmente pós-operatório não vão para o CTI, vão para o quarto. E a coisa hoje em dia nesses hospitais de ponta estão muito bem segmentados e não tem tido problema. Eu, graças a Deus, tanto ano passado como esse ano, então se a gente for pensar aí que eu opero em torno de 4 no particular, em torno de 2 a 3 cirurgias por semana no particular, fora o hospital público, né? E graças a Deus eu não tive um paciente que evoluiu com a Covid no pós-operatório.
Então eu acho que com planejamento eu não vejo nenhuma contraindicação, a não ser que venha uma ordem do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde ou dos hospitais, orientando que naquele momento, aquele hospital específico está com um número de pacientes da Covid muito alto que a gente deve evitar a cirurgia naquele hospital. E aí, obviamente, nós vamos respeitar como grupo, tá? Peraí, fale sobre coxartrose. Coxartrose, se você quiser ter uma aula de coxartrose no meu site, brunorabelo.com.br, tem tudo sobre osteonecrose. Faz uma prévia de reembolso, sim, aí você vai saber o quanto vai ser reembolsado dentro daquilo que que está sendo solicitado como valor da equipe, tá? A acupuntura alivia a dor tanto no quadril, joelho e lombar. A acupuntura, sim, ela vai aliviar a dor, ela vai atuar a ponto de nível periférico ali no controle da dor. Agora, depende do grau de artrose que você tem na articulação. Aí muitas vezes a gente não consegue agir com os métodos, muitas vezes não cirúrgicos, né? Como faço para marcar uma teleconsulta? Eu vou colocar aqui depois o contato da minha secretária que faz o agendamento pela teleconsulta e aí você manda para ela que ela te manda todas as informações. Hoje em dia está demais, pacotes em vários hospitais. Sim, é. Como sabemos se a descompressão deu certo? Na verdade, é muito relacionado à dor do paciente, mas eu só consigo ter uma noção exata da descompressão, se tem um fenômeno positivo, normalmente entre 4 e 6 meses, quando eu vou repetir a ressonância, avalio que não houve uma evolução. Muitas vezes é importante deixar claro, não há a volta do osso no local da descompressão, mas não ocorre a progressão para colapso. Isso sim já é uma evolução positiva, deixar isso bem claro, tá? Artrose é só no quadril? Não, meu avô. Artrose, toda a articulação do corpo sinovial tem direito à artrose. Joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, dedinhos da mão. Enfim, infelizmente, sou de Minas Gerais, terra do João. Como funciona a cirurgia no Hospital Dona Lindu? O hospital é público, tem que ser encaminhado para lá pelo CISREG. O Hospital Unimed adiou a cirurgia 2 vezes, estou com muitas dores, é preciso da cirurgia dos 2 lados. Aí pode ser por uma orientação no hospital, foi aquilo que eu falei, né? Coxartrose bilateral, sendo que o direito está doendo mais e o pé está vindo para fora. A cirurgia será só no direito ou depois de fazer... Na verdade, pode fazer no direito, pode fazer os 2 lados. A gente tem feito cirurgias bilateral. Os 2 quadris ao mesmo tempo, mesmo ato anestésico. Depende muito da complexidade do caso e da complexidade clínica do paciente. Se não tiver uma contraindicação formal para isso, inclusive teve um dia que a gente fez uma cirurgia bilateral em Porto Alegre, lá com o Gusmão. Os 4 estavam os 4 lá. A infiltração com ácido hialurônico eficiente, sim, depende do estágio de artrose do paciente. A gente está publicando isso nesse capítulo do livro que a gente vai escrever sobre a medicina degenerativa. Quanto mais precoce o estágio da artrose, quanto menor a degeneração dessa articulação, quanto menor a sinovite ou derrame articular, melhores os resultados clínicos do ácido hialurônico. Agora, existem vários aspectos do ácido hialurônico. O que aplicar, quantidade de aplicação, repetição dessa aplicação, como ela será aplicada, as escuras, com raio-x ou com ultrassom, associar ou não algum tipo de terapia viscobiológica ao ácido hialurônico e associar ou não algum tipo de bloqueio anestésico à terapia biológica. Então, tem vários aspectos e que muda completamente o resultado final, tá? Mas depende muito do grau de artrose. Geralmente quem tem artrose em um lado poderá desenvolver nos outros 2, com certeza. Ainda mais que você altera a biomecânica, tá? Então, 9h40, minha esposa já está me chamando para jantar. Meus filhos almejam a minha presença. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Foram várias perguntas legais, eu gosto muito de conversar, de mostrar essas coisas. A gente vai, durante a semana, eu vou responder a última pergunta, eu só me despedir aqui. Essa semana e na próxima, colocar alguns casos também, gerando perguntas. Vocês enviam as perguntas para a gente gerar uma discussão na próxima, daqui a 15 dias, não sei se é segunda-feira agora outra, tá? Eu sempre gosto de receber as perguntas de vocês, então podem discutir, é sempre gostoso discutir isso aí. E a última pergunta vem... Tenho necrose do quadril estágio 3, quer dizer, já tem colapso. Estágio 3 é isso. Tenho 26 anos, já fiz descompressão. Se já fez a descompressão
se não deu certo clinicamente, se você tem dor, limitação, pode ser que a indicação da prótese seja a melhor opção. Obviamente, teria que avaliar em caso. Por quê? Porque eu tenho alguns casos de pacientes já com colapso que clinicamente estão viáveis e que não querem botar prótese. Por isso que mandar raio-x, eu olhar o raio-x, muitas vezes não quer dizer nada. Se eu não ver a radiografia, ou ver a ressonância, ou ver a tomografia, examinar o paciente, nem que seja por orientação de teleconsulta, e conversar com o paciente, eu não consigo fechar o meu posicionamento, certo? Essa é a grande questão. É por isso que muitas vezes vocês me mandam radiografias e eu super as comento. Uma radiografia complexa, enfim, mas tem que avaliar. Eu recentemente atendi uma paciente que tinha uma artrose absurda que não tinha dor nenhuma. Por que ela ia operar? Só porque o raio-x era feio? Né? Patinho feio às vezes é legal, né? Tá certo? Um beijo para todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Daqui a 15 dias tem mais. Mandem as perguntas. Eu vou colocar a foto da protusão acetabular que eu conversei aqui agora. Não vou esquecer. Grande beijo, hein? Tchau, tchau.